Agora, vamos ver um caso que aconteceu em Monterrey, no México, que também é bem interessante. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Olha só esse negócio bizarro flutuando. Esse vídeo é meio antigo, tá, gente? Tá, como vocês podem ver aqui, é 2006 mesmo. A pessoa tá morrendo de medo, dá pra ver pela tremelicação. O vídeo, a câmera já não é boa porque é antiga, né? Aqui a gente nem consegue, nessa segunda parte a gente nem consegue ver direito, mas aqui a gente vê bem. Esse objeto aqui, ó, o negócio esquisito, hein? Ele parece ser até escuro, né? Mas eu acho que é uma questão da iluminação mesmo, porque quando ele passa de mais para dentro dessa montanha, desse morro, a gente vê que ele é mais claro. Deixa eu só estabilizar aqui. Olha só. Deixa eu pausar uma boa aqui. É difícil achar uma boa para pausar, né? Porque a TechPix reinando. Aqui. Pô, tá, vou achar uma melhor. Aqui. Melhor que isso aqui vai ser difícil. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente. Como é que eu tô aprendendo a mexer nisso aqui também? Eu sou meio lento. Aqui. Esse objeto aqui. Aqui, nessa posição, dá pra ver que ele é meio claro, né? E a história desse caso é bem interessante, porque quando esse vídeo saiu, viralizou, né, pro resto do mundo, todo mundo cravou que isso aí era uma espécie de WAP, né? Um objeto não identificado, alguma coisa anômala. E ó, parece até que tem uma auréola aqui, ó. Tá vendo? Estão conseguindo perceber essa espécie de auréola? Estranho, né? Aqui embaixo também parece ter uma forma de luz, um vulto mais claro. Enfim, esse caso viralizou, todo mundo achou que era um objeto não identificado. Mas isso no resto do mundo, porque lá no México mesmo, até eles escreveram aqui, ó, Monterrey Witch, a bruxa de Monterrey, né? Lá no México mesmo, principalmente nessa região de Monterrey, eles acreditam muito na existência de bruxas nas florestas da região, que são muitas, né? Dá pra ver até que esse vídeo é feito perto de um morro que é repleto de vegetação. E para eles isso aqui é uma bruxa. Lá na época uma quase uma histeria, né? O pessoal desesperado e papo de trancar a casa às 7 horas da noite rezando o terço para uma criatura dessas não chegar perto da sua casa. E esse não foi o único caso, isso não foi a única coisa que aconteceu, né? Teve muitos relatos de vultos que eram vistos durante a madrugada nas cidades, pessoas que adoeceram e atribuíram a feitiçaria, aquela situação clássica, né? Quando existe uma coisa meio Idade Média ali, quando existe uma história de bruxa, qualquer coisa até uma coisa convencional passa a ser bruxaria. E esses objetos, até onde se sabe, eles começaram a aparecer. Algumas vezes foram filmados, outras vezes foram só relatos. E com o tempo simplesmente sumiram. Essa história perdeu o fôlego. E nunca se soube exatamente o que eram esses. O que foi filmado, né? Essa é a melhor filmagem. Existem outras, eu posso, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesse caso. Existem outras sobre essa mesma época. Mas essa é a melhor, porque as câmeras de 2006 e aqui era meio que vilarejo, então o pessoal não tinha acesso a boa tecnologia. Então, em 2006, se as câmeras das grandes cidades, acessíveis nas grandes cidades, já não eram grande coisa, imagina num vilarejo.
onde o pessoal não tinha muito recurso, em que ele passa. Olha, um balão. Poderia ser um balão? Poderia ser um balão. Apesar de que a gente não vê, né, nenhum ponto de fogo, fumaça, nada assim. E lembrando que o que a gente consegue tirar daqui é tudo baseado num vídeo gravado em 2006, onde a pessoa que filmou, as pessoas que estavam lá na hora, acharam isso absurdo. Uma coisa bizarra, assustadora. Tanto que chamaram de bruxa, acharam que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo ali. E um balão não causaria isso, né? As pessoas vendo lá na hora, ah, tá, é um balão, não vão filmar um balão e fazer disso uma grande história. Ainda mais pessoas de um vilarejo, pessoas humildes que não ganharam o que com isso? Ganharam nada. Ninguém ficou famoso por esse vídeo, o lugar não ficou conhecido, mas ninguém foi lá, não atraiu visita, não atraiu turismo. E o que se sabe é que o que atraiu foi sim muito medo da própria população, que ficava desesperada. E várias pessoas viram, tá? De acordo com os relatos, várias pessoas chegaram a ver esse objeto. Deixa eu tirar do zoom. Pronto. Várias pessoas chegaram a ver esse objeto, mas filmar mesmo poucas, e filmar com uma qualidade aceitável para a gente conseguir assistir. Que eu saiba, que eu tenha encontrado. Eu dei uma boa pesquisada sobre esse caso, não só de hoje, não só para a live de hoje. Eu já conheci esse caso, eu já até mencionei ele no canal alguma vez. Mas nunca teve uma solução para o que era esse objeto aqui, que assustou tanta gente, foi chamado de bruxa pelos moradores locais, e para o resto do mundo continua sendo um objeto sem uma identificação definida. Um drone nessa época, muito difícil. Ainda mais com esse formato. Uma aeronave? Pô, também não acredito nessa ideia. Um balão? Talvez. Mas por que que as pessoas filmariam um balão, fariam tanto estardalhaço por causa de um simples balão? É isso que pega. O problema dessas filmagens, principalmente essas filmagens mais antigas, é que a gente tem só uma noção do que a pessoa viu na hora. Se hoje em dia, às vezes a gente. É igual, sei lá, você vai num local, num, numa floresta, numa praia, qualquer lugar legal que você vai. Você olha, o que você está vendo, por melhor que seja sua câmera, não é a foto que você consegue, o vídeo que você consegue, não é tão bonito quanto o que os seus olhos estão vendo. Imagina em 2006 o que realmente é esse borrão que a gente está vendo, como que isso foi visto lá na hora, né? Essa é a questão que pega sobre esse caso, que nunca teve uma solução. E eu imagino que depois que isso entrou nessa parte de floresta aqui, parecendo ir mais pro chão, né? Parecia estar descendo. Alguém tem ido lá, apesar de não existir esse relato, tá? Alguém tem ido lá procurar para ver se encontrava alguma coisa, e parece que nada nunca foi encontrado. Vocês já conheciam esse? Parece o Freeza do Dragon Ball. Pode escrever, Bruno. Parece descendo naquela cadeirinha dele, né? Parece muito. Lisandro, é verdade, pode crer. Não parece um balão. Tem essa forma meio humanoide mesmo. Dá pra entender bem porque o pessoal, num lugar onde se tem essa crença, né? Onde a lenda das bruxas é muito presente ainda, ou pelo menos era lá em 2006. Dá pra entender porque que o pessoal partiu para esse lado, vendo com essa forma.
Pois é essa questão, né? A gente vê dessa forma, mas o que a galera viu lá na hora é muito mais forte, né? Então a opinião deles tem que ter um peso maior. Agora, doideira, né? Pô, imagina só. Imaginar que existe uma coisa assim. É assustador. Vendo aqui os comentários de vocês. Sakura Flow Games, boa tarde, muito obrigado pela presença na live. Marcita e Gatos, que é membro aqui do canal, muito obrigado pela presença. Boa tarde para você também. Pessoal, o like, tá? Não vai esquecendo de deixar o like. O pessoal tá chegando aí agora. Vocês conseguiram reparar naquela. Vocês conseguiram reparar naquela. Parece uma auréola. É assim que fala, né? Auréola. Como se fosse uma coisa de anjo. Lá no. Deixa eu marcar aqui. Acho que apareceu no zoom, né? Cadê? Eu devia ter printado. Pô, não acredito que eu perdi, cara. Tava aparecendo aqui. Não é bem isso não, mas. Mas tá vendo aqui? Conseguem ver onde eu tô passando o mouse? Parece que tem um círculozinho claro em cima da cabeça, do que seria a cabeça, né? Pô, tinha um frame ótimo aqui. Cadê? Acho que eu não vou conseguir voltar lá não. Mas alguém reparou? Conseguiram ver esse círculo? Oi, Rosa. Boa tarde. Obrigado pela presença. Abração pra você e pra toda a galera de Goiás aí. Bazar Virtual, bem-vindo. Hoje eu tô ao vivo. Não é só rolando aqueles vídeos pra gente passar o domingo, não. Então, galera, lembrando que a ideia é a gente manter o foco numa análise técnica dos vídeos, até porque para o YouTube entender que a nossa comunidade aqui está buscando a verdade com seriedade sobre esses casos. Vamos ver se a gente consegue desvendar esses mistérios. Ismael, Codó, Maranhão, é isso? Abração para vocês aí. Valeu pela presença. Muito boa teoria, sim, verdade. Os primeiros drones ali do início de 2000, colocando uma roupinha de bruxa, é. Talvez um turista chegou lá, colocou uma roupa, não precisava nem de muita coisa, né? Bota uma capa em cima de um drone, coloca ele pra voar, daria pra dar um susto arrumado nessa galera. Pode ser, é uma possibilidade, é uma boa teoria, Marcita. É Marcita, né? Se estiver falando errado, você me corrige, por favor. É uma boa teoria. Exige uma grana pesada, porque esse drone hoje em dia, um drone bom, assim, que faria
que conseguiria carregar uma fantasia. Vamos dizer que é só uma capa. Conseguiria carregar uma capa a essa velocidade, a uma boa distância para que as pessoas não conseguissem distinguir o que realmente era. Hoje, um drone com essas características não é barato. Não é barato de forma alguma. É porque a gente vê muito anúncio de drone e, sei lá, drone até de 100 conto aí a gente acha. Esse drone não faz muita coisa, né? Ele vai voar 10 metrinhos ali, não vai fazer muito além disso, não aguenta peso, tira fotos horríveis, enfim. Deve- Se alguém fez isso, precisa de grana. É, pode ser, pode ser. Pode ser um espírito de porco aí que, com muita grana e muito tempo, sei lá, fez uma viagem, levou um drone e quis assustar o pessoal local. Pode ser. Uma cachorrada tremenda, né? Sacanagem isso. Mas é possível. É uma boa teoria. Sim, Valéria, faz sentido, mas teve. Esse caso ganhou muita atenção. Se fosse um salvamento, acho que o próprio órgão responsável local, os bombeiros, né, da região, teriam falado. E para fazer um corte nessa época, remover cabo, remover o helicóptero, acho que seria um pouco mais complicado. Não estou dizendo que é impossível, não. É uma teoria. Mas eu acho um pouco mais complicado. É isso. O Max mandou aqui uma boa. Esses drones de agricultura, por exemplo, R$ 20.000. Pô, não é qualquer um que tem 20 conto pra dar só pra avacalhar a vida de um vilarejo. Então teria que ser uma pessoa bem espírito de porco. Então, Estela, essa ideia de anjo teve um frame que apareceu, tinha uma auréola em cima, muito, muito estranho. Depois eu vou ver com calma, senão a gente vai perder muito tempo aqui na live. Eu vou ver com calma, ver se eu consigo tirar uma foto, fazer um print, né, dessa parte, tentar melhorar um pouco a imagem, e vou postar na comunidade, tá bom? É, Lisandro, faz sentido também, é uma boa teoria. Deixa eu botar o vídeo aqui pra rolar enquanto a gente conversa, pra quem for chegando poder assistir, entender melhor do que a gente está falando. O Lisandro falou aqui que pode ser uma moita de capim seco. Pode ser. Pegou ali uma corrente de ar, né? Às vezes a gente vê sacola de lixo, sacola de mercado, bolsa de papel, flutuando, porque pegou uma corrente de ar e tá ali voando como se fosse uma pipa. Pode ser o caso. Deixa eu só tirar o zoom aqui de novo, senão não aparece direito. Pronto. Pode ser. É uma boa ideia também. É muita teoria aí legal para explicar. Salve família inexplicável! Esse clipe foi só um trechinho de um dos casos que nós vimos nesse vídeo aqui, ó, que eu convido para você assistir agora na íntegra e conhecer todas as histórias e filmagens de uma vez só, beleza? Nos vemos por lá!